Fala pessoal, tudo bem? Hoje na aula vamos abordar o seguinte tema: ações que todo investidor deveria ter. E muito cuidado com esse tema, porque esse tema é nada mais do que a opinião do Matheus do quais ações todo investidor deveria ao menos cogitar e analisar para ter na sua carteira. Para vocês terem uma ideia, o que eu preparei na aula de hoje, dividi em 3 partes. Primeira parte, quais são os motivos estratégicos, ok, de se ter uma carteira que eu chamo de carteira núcleo, que é a sua carteira base, é a carteira que você tem como estrutura para conseguir erguer os outros andares. Imaginando num prédio, qual é a fundação do seu prédio? Eu vou explicar exatamente quais são os motivos que me levou a escolher essas empresas. Segunda parte, quais são de fato essas empresas e por que elas têm essa fundação e por que eu acredito que você que quer começar a investir deveria no mínimo cogitar ter essas empresas. E uma terceira parte, uma análise um pouquinho mais rápida de cada uma delas. Então a gente vai dividir essa aula em 3 blocos. Você entender o porquê existe essa ideia da carteira núcleo, quais são essas empresas na visão do Matheus e depois uma análise bem rápida de cada uma delas. Lembrando que este canal não é um canal de recomendações, é um canal educacional. A ideia é que você aprenda a pensar, aprenda o raciocínio por trás desse critério de decisão. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal, é a melhor forma de você sempre ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Aqui na descrição também estão minhas redes sociais. E fica um convite especial para você participar do meu canal do Telegram, que é o Cabeça de Investidor. Lá eu posto ideias, reflexões, vídeos diários sobre investimentos para você conseguir se informar. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte da aula de hoje. E eu começo fazendo uma pergunta um pouquinho para trás. Como é que você monta uma carteira de ações? Você tem sua carteira patrimonial e dentro da carteira patrimonial tem a carteira de renda fixa, a carteira de fundos, fundo imobiliário e a carteira de ações. Como é que você monta uma carteira de ações, você que está começando, você que começou há pouco tempo? E eu faço uma outra pergunta. Como é que você escala um time de futebol? Como é que você faz a montagem estratégica de um time de futebol? Você pode fazer de uma série de jeitos, uma série de maneiras. Eu, Matheus, gosto de pensar da seguinte forma: montar de trás para frente. Você primeiro escala o goleiro, a zaga, o meio-campo e depois o ataque. Você monta de trás para frente. Você pode montar de outro jeito? Você pode. Mas tem muito sentido você montar primeiro a sua parte protetiva e depois ir para a sua parte agressiva. Porque apesar dessa analogia com o futebol ter muito sentido para a sua carteira, que você precisa de empresas que te protejam, precisa de empresas que tenham um cunho estratégico, precisa de empresas de ataque, até de reserva para caso trocar, caso alguma coisa precise. Diferente do futebol, quando você escala o primeiro jogador, você escalou ele, o jogo começa. Ele não espera você ter tudo. Você comprou uma ação da Ambev, da Petrobras, da Oi, começou o jogo. O jogo já começou. E a sua maior chance de ganhar o jogo não é começando escalando o ataque. Porque todo o ataque não vai ser gol. Mas se você não tem defesa, todo contra-ataque você toma uma. Então, na minha visão, tem muito sentido, principalmente para quem está começando, começar a montar de trás para frente. Goleiro, zaga, meio-campo e ataque. É lógico, você pode colocar o goleiro, um zagueiro e colocar um atacante. Quem está acompanhando a série Enchendo a Carteira e viu o vídeo anterior de terça-feira, viu que a minha carteira lá está parecida com a carteira núcleo que eu vou mostrar a seguir, só que também tem atacante lá. Tem zagueiro, mas também tem gente para o ataque. Só que, se você está começando agora, tem muito sentido você começar de trás para frente, para você entender a regra do jogo. Obviamente, isso aqui é simplesmente uma sugestão. Tem infinitas maneiras de você montar o seu time de futebol. Só que, quais são as grandes lições aqui? Primeiro, você colocou o primeiro jogador, colocou a primeira ação, o jogo começa. Segundo, você precisa de posições diferentes. Ninguém ganha um jogo com 10 goleiros e ninguém ganha um jogo com 10 atacantes. Você precisa de uma estratégia para ganhar o campeonato. E o campeonato é o paralelo do longo prazo. Guarde isso. Todo jogo você tem que querer ganhar. Mas você não precisa ganhar todo jogo para ganhar o campeonato. Você não precisa sempre fazer 10-0 para ganhar o campeonato. Se você conseguir, ótimo. Mas isso não é possível. Pense no seu time de futebol jogando cada jogo é um semestre, é um ano, mas o que importa é o longo prazo, é a consistência. Então, para montar sua carteira, tenha esse paralelo na cabeça. E puxando agora a pergunta original, como é que você monta uma carteira de ações?
Primeira coisa que eu busco são setores sólidos, ok? Eu vou discutir agora aqui com vocês quais são os principais requisitos que eu quero ter para você montar sua carteira núcleo. O que eu busco em uma ação para ser uma carteira núcleo? Por que é mais importante isso do que as empresas que eu propriamente não vou sugerir nem recomendar? Não é um canal de recomendação. As empresas que para mim tem sentido. Porque se você entender esses critérios e os critérios fizerem sentido para você, você pode analisar outras empresas e montar sua carteira núcleo. Depende, o seu time tem que estar alinhado com o seu objetivo. E a primeira coisa que eu busco são setores sólidos. Por que buscar um setor sólido? Isso, apesar de parecer um pouquinho óbvio, nem sempre é tão óbvio. E primeiro, se você começa o filtro por bons setores, mesmo que você não avalie tão bem uma empresa, a chance dela sobreviver no longo prazo é maior, porque o setor é bom. O setor é bom. É um campeonato, não é um mata-mata. Então você tem mais chance de conseguir sobreviver. E se você achar um setor bom com uma empresa excelente, você junta as duas coisas muito boas. Existem sim setores mais agressivos, como por exemplo o varejo, que é um setor intrinsecamente mais agressivo, com excelentes empresas, como Lojas Renner, Magazine Luiza. Só que o ideal é você tentar pegar um setor perene, um setor resiliente, um setor lucrativo com uma excelente empresa dentro dele. Então, para a sua carteira núcleo, que é a grande solidez da sua estrutura de carteira de ações, eu tendo a buscar setores mais sólidos. Entenderam? Show de bola! Segundo ponto, empresas líderes de mercado. A empresa já se consolidou, ela está no mercado há um bom tempo, ela matou os concorrentes, ela é líder do mercado. Tamanho é documento, market share é documento. Quanto mais estruturada a empresa tiver, quanto mais líder de mercado ela foi, existem grandes chances dela ter o terceiro aspecto, que é o quê? Um diferencial competitivo. E esse terceiro aspecto é um dos mais importantes de todos. Tem inclusive uma aula nesse canal que eu explico detalhadamente como você identificar o diferencial competitivo de uma empresa. E o diferencial competitivo, de maneira bem resumida, é o que vai manter a empresa viva no longo prazo. Porque a empresa, a gente analisa o quê? O resultado passado dela, o histórico passado. Tem que analisar isso? É lógico que você tem. Você tem que analisar o resultado passado da empresa para entender o que ela vai fazer para o futuro. Só que é o diferencial competitivo dela que vai fazer com que ela sobreviva. Na data de gravação desse vídeo, a gente está passando pela crise, entre aspas, do coronavírus. Uma possível crise de economia. Se a empresa tem um bom diferencial competitivo, ela vai sobreviver. E quem sobrevive volta mais forte. Então, ter o diferencial competitivo, que pode ser um produto exclusivo, um serviço exclusivo, um ganho de escala, força de marca, entre outros diferenciais, a empresa tem mais chances de sobreviver ao inesperado. Tem mais chances de conseguir perdurar se vier algum momento de crise. Logo, se você buscou um setor sólido, uma empresa líder de mercado nesse aspecto e tem um claro diferencial competitivo, você está começando a construir uma empresa que tende a ser a fundação da sua carteira. Você está me entendendo? Esse quarto aspecto, que é um pouquinho mais subjetivo, mas eu gosto por causa de um cunho estratégico meu, é uma empresa com um payout elevado. Matheus, o que é um payout? O payout nada mais é que o percentual do lucro que a empresa te paga na forma de dividendos. Se a empresa lucrou 100 milhões de reais e te paga 100 milhões de reais, ela tem um payout de 100%. Se ela lucrou 100 milhões e te paga 50, o payout é de 50%. E por que isso é importante? E quem acompanha aqui o canal sabe que em diversos momentos eu comentei o seguinte: o dividendo não importa para quem quer construir patrimônio. Não importa. O que importa é o lucro líquido da empresa. Porque se o lucro líquido ou é distribuído na forma de dividendos, ou ele é retido para a empresa e vai ser embutido no preço eventualmente. Mas olha a sacada, e é esse tipo de sacada que eu quero te ensinar a pensar. É esse tipo de raciocínio que eu quero que você entenda e fale: Matheus, tem sentido, quero usar para mim, não quero. Então presta muita atenção. Se é uma empresa sólida, se é uma empresa perene, se ela é líder de mercado, tem grandes chances que ela já te pague bons dividendos, que ela está com um tamanho muito grande, então ela fica confortável em distribuir o lucro. Só que essas empresas, por elas serem mais sólidas e mais estáveis, elas têm a perenidade maior, elas têm uma estabilidade maior. E se elas te pagam dividendo, você consegue pegar esse dividendo, que é o dinheiro que cai na sua conta líquido, juntar com o seu aporte mensal e comprar empresas mais agressivas, diminuindo o seu risco. Como assim? Foca aqui agora, presta muita atenção. Imagina que o seu aporte mensal de R$1.000, legal? E você está recebendo R$1.000 de dividendo dessas empresas. Se você fosse pegar esses R$1.000 e comprar uma empresa mais agressiva, por exemplo, digamos, Raia Drogasil, só que em vez de comprar R$1.000 dela, você está comprando R$2.000. Só que desses R$2.000,
Metade disso veio de dividendos, veio de lucro que as outras empresas te pagaram. Logo, você está entrando com o dobro de dinheiro, metade é seu, isso diminui seu risco, porque você está usando parte do lucro para comprar outra empresa. Então, primeira coisa, você comprou mais, se tornou mais sócio de uma empresa que tem mais potencial de crescimento e o seu risco não é tão alto, porque parte do dinheiro, apesar de seu, veio do lucro, não veio da sua renda ativa. Então, empresas com um payout têm esse sentido, de você pegar o dividendo delas, que é mais previsível, que é mais constante, juntar com o seu aporte e comprar empresas mais agressivas. Isso acaba tendo bastante sentido para quem está na fase da construção de patrimônio. Por isso que esse é um critério do Matheus para buscar empresas núcleo, empresas que são boas pagadoras de dividendos, apesar de sim eu mantenho minha posição que o dividendo em si não serve para nada. O que importa é se a empresa vai ter lucro ou não. Você comprou uma empresa, ela tem lucro, você vai ter dinheiro. Você comprou uma empresa, ela pode pagar o dividendo que for, está tendo resultado pior, você não vai receber dinheiro. Então até agora 4 pontos. Setor sólido, empresa líder de mercado, diferencial competitivo e um alto índice de payout, beleza? O quinto aspecto é um bom histórico de lucratividade e crescimento. Eu quero uma empresa que vem dando lucro e vem crescendo. Aqui que entra você conseguir entender um pouquinho o mínimo de contabilidade empresarial. Comece analisando a DRE de resultados da empresa. Olha a evolução da receita. A receita vem crescendo. Olha a evolução da margem bruta. Ela vem estável, vem crescendo. Do lucro líquido. Olhe toda a evolução da história da empresa em termos de resultado. Ela vem vendendo mais, vem ganhando mercado, vem lucrando mais. O lucro é condizente com a receita. Você tem que entender isso. Uma empresa pode ter uma história excelente. Se ela não dá lucro, não é para você. A empresa pode ter uma história excelente. Eu quero sempre olhar o histórico de lucratividade e o histórico de crescimento dela. Sem esses dois fatores, a empresa tende a não sobreviver no longo prazo. E o último aspecto, para mim, de empresas núcleo, eu quero empresas com baixo endividamento. Por quê, Matheus? Primeiro, empresa sem dívida não quebra, fato. Mas nem toda dívida é ruim. Muitas vezes a empresa toma dívida para conseguir crescer, para conseguir se alavancar. Inclusive empresas da carteira núcleo que eu tenho, algumas estão tomando dívida agora, só que é dívida boa, é uma dívida planejada para um projeto de expansão. Quando a empresa toma dívida, isso agrega valor para ela, porque muitas vezes, inclusive, a taxa de juros que a empresa paga ao tomar a dívida é menor do que a alíquota de imposto de renda que ela pagaria sobre o lucro. Então ela toma dívida, inclusive para gastar menos dinheiro. Olha que loucura, ela toma dívida para gastar menos dinheiro, porque a taxa de juros que ela paga, às vezes, é menor do que o imposto de renda que ela sofreria com aquele lucro. Mas dívida pode perder o controle. A dívida aumenta um grau de risco da empresa. Logo, como a minha carteira núcleo tem que ser o mais sólida possível, eu, Matheus, busco empresas mais sólidas com uma dívida menor. Então, os requisitos que eu uso são esses daqui. Um setor sólido, líder de mercado, com diferencial competitivo, com um bom payout, isso aqui é o mais flexível de todos, mas um bom histórico de lucratividade e crescimento e baixo endividamento. E fazendo um paralelo físico aqui, você pode imaginar a sua carteira literalmente como um átomo, um sistema solar, o que quer que isso seja para você. E o núcleo é o que vai orbitar todo o restante. E apesar de existirem mais empresas, essas 6 empresas aqui para mim são as 6 empresas mais relevantes que você deveria cogitar ter em carteira e no mínimo analisar, que é a WEG, Itaú, a Engie, a Grendene, a Ambev e a Fleury. São 6 empresas núcleo. E ao redor do núcleo, você pode colocar empresas com graus de riscos maiores, o que pode estar orbitando perto. Aqui só um exemplo, tá, galera? Que o pessoal gosta muito, Magazine Luiza, Lojas Renner, Raia Drogasil, Bradesco, Alpargatas. Você vai orbitando as empresas ao redor, nunca mexendo no núcleo, sempre preocupado com o seu núcleo. E quanto mais afastado tá, você pode ter um grau de risco a mais das empresas, por exemplo, a Lynx, a IRBR, a Vivo, a PetroRio, a M Dias, a Vivara. E aí você vai afastando do núcleo, de modo que ele continue estável, protegendo para você e o restante vai orbitando. E aí quanto pior a empresa, mas quanto menos fundamentos ela tem, mais arriscado ela é, mais longe fica. E você aí que é o fanático pela Oi, olha só onde a Oi deveria estar na escala de distância, o mais longe possível, muito longe do seu núcleo. E é meio intuitivo que, em termos de valor patrimonial, quanto mais perto do núcleo, você pode colocar mais dinheiro, porque o risco tende a ser um pouquinho menor. E se vocês analisarem bem, essas 6 empresas, elas seguem os meus critérios de setor sólido, líder de mercado, tem um diferencial competitivo, praticamente todas têm um payout extremamente elevado,
tem um bom histórico de lucratividade e crescimento e tem um baixo endividamento. Agora eu vou pegar bem rápido, uma por uma, e comentar os principais pontos dela. E é óbvio, vale dar um zoom aqui até para a gente discutir isso. É óbvio que você não vai usar essa análise minha como critério de decisão. Nem que eu fizesse uma análise só de uma empresa por 2 horas, você deveria utilizar isso. Eu quero que você consiga utilizar o seu próprio critério de decisão. Mas, tendo dito isso, é interessante eu pegar os pontos-chave de cada uma dessas empresas para você entender pelo menos o norte por onde começar a analisar. Por que eu gosto tanto dessas empresas e você pode concordar e pode discordar. E se você tem alguma outra empresa núcleo, põe nos comentários aqui. Vai ser um prazer olhar, discutir, avaliar. Quem sabe fazer um vídeo com as sugestões de vocês. Beleza? Então vamos começar analisando uma por uma. Primeiro caso, Ambev. Quais são os critérios, entre outros, claro, que me fizeram avaliar e colocar a Ambev como uma das empresas na carteira núcleo? Primeiro, o mercado perene. Desde quando existe cerveja? Desde 1000 e pouquinho. É um mercado, é um produto que sobreviveu ao teste do tempo. É um produto que existiu e a tendência é que ele continue a existir por muito tempo. Logo, o próprio mercado dela já gera uma estrutura de força. E se você conhece as 5 forças de Porter, que é a competitividade de mercado, produtos substitutos, barreira de entrada, poder de negociação com fornecedores e com clientes, a Ambev é uma das empresas que ela é forte nas 5 forças. Isso é uma coisa um pouco mais rara no mercado, mas ela tem as 5 forças muito bem estruturadas. Ela é líder de mercado, ela tem mais da metade do mercado, mais de 50% do mercado está na mão dela. Isso gera um diferencial competitivo muito grande, que é qual? O ganho de escala. Se uma empresa tem grande parte do mercado, ela além de negociar melhor com os fornecedores, negocia melhor com os clientes, ela compra mais barato, tende a produzir de maneira mais eficiente, logo ela vende mais barato, ganha mais mercado e entra no looping do ganho de escala. Não tem nenhuma ameaça de produto substituto, que é o caso das 5 forças de Porter, e não digo que não tem um concorrente que vai matar. Produto substituto não é concorrente, é o quê? Algo que vai matar a cerveja. Não vejo nada matando a cerveja. Como aconteceu, por exemplo, com a Blockbuster, que o produto dela morreu. Não tem mais DVD, não tem mais videocassete. O mesmo caso, por exemplo, do Netflix, que vem substituindo as coisas. O caso da Kodak. Enfim, o produto morre. O produto cerveja não vai morrer. Isso gera uma longevidade, uma perspectiva de longevidade da empresa. O lucro líquido dela está relativamente flat, tá? De 2012 a 2019 foi de 10,4 bilhões para 12,2 bilhões. Um crescimento de quase 18%, mas assim um crescimento um pouco mais modesto. Mas essa que é a ideia. A Ambev, ela não é uma empresa que você comprar para ficar rico de Ambev. Ela é uma empresa que tem sim um crescimento, ela tem uma lucratividade crescente, só que ela é uma empresa mais estável. Então quem vai pegar, por exemplo, a comparação de resultados, vou exagerar aqui, a Ambev contra o Magazine Luiza, pode achar que a Ambev é uma empresa inferior porque dá menos lucro. Só que olha a estrutura dela, olha a solidez, olha o mercado, olha a parcela de mercado. Logo, a empresa como um todo, ela é feita para ser a sua base, para ser a sua estrutura. Então o seu objetivo ao comprar a Ambev não é o mesmo ao comprar Lojas Renner, ao comprar Vivara, porque ela tem um objetivo. E o objetivo da Ambev na carteira do Matheus é ser uma base de carteira núcleo. Vocês podem observar agora, peguem qualquer época de crise do mercado. A Ambev tende a sofrer muito menos. Ela tende a sofrer muito menos, logo ela segura qualquer crise eventual. E a critério comparativo, 10 mil reais investidos na Ambev em 2000 viraram 400 mil em 2020. Então uma empresa que vem com um lucro relativamente flat, relativamente estável, 10 mil reais viraram 400 em 20 anos. Então mesmo essa empresa gerou uma rentabilidade extremamente interessante. Extremamente interessante. Beleza? Entenderam esse raciocínio? Próxima empresa, a Grendene, do setor calçadista, dona das marcas como Melissa, Ipanema, Raider, enfim. Ela tem uma série de marcas relacionadas à parte calçadista. Um bom diferencial dela é que ela produz os calçados, ela não só revende. Primeira coisa, o setor também é resiliente. Apesar de ser um setor que não é tão intuitivo, o setor calçadista é um setor que é um subnicho do varejo, eu concordo, é um subnicho do varejo. Só que é um setor que também vem passando no teste do tempo. É um setor que tem uma resiliência histórica. Ele sofre na parte de varejo? Sofre. Só que
tem uma perenidade muito interessante. A empresa tem um caixa bilionário. Pra vocês terem uma ideia, ela tem mais de 2 bilhões de reais em caixa e o resultado das aplicações dela de curto prazo, do caixa, o caixa investido dela, praticamente empata com a margem operacional do produto dela. Então esse caixa é tão importante para ela que gera um resultado praticamente equivalente ao resultado dos ganhos dela com a venda do produto. E por que eu acho isso um critério muito importante para uma empresa núcleo? Quem tem dinheiro dá as cartas. Quem tem dinheiro decide, quem tem dinheiro manda. Imagina uma época de crise, que o setor varejista está entrando em crise. Imagina a Grendene que tem 2 bi em caixa. Ela pode pagar a fornecedora à vista, logo ela pode pagar mais barato, ela pode ter um desconto. Se uma crise vem e bate, algumas empresas inevitavelmente vão morrer. A Grendene com esse caixa tende a segurar muito bem, tende a suportar a época de crise melhor que as outras. Logo ela tende a ser resiliente. E quando a crise passar, não que a gente está em crise agora, mas a crise eventualmente vem, isso é normal do ciclo econômico, a empresa vai sobreviver e quando ela voltar, ela tende a voltar melhor. Então ter dinheiro em caixa é a mesma coisa que você ter oxigênio. Quanto mais oxigênio você tem, mais tempo você aguenta embaixo d'água. E 1/4 da receita dela, 25%, vem da exportação. Então, além de ser uma empresa com caixa bilionário, dona de diversas marcas, ela tem uma certa proteção do dólar. E proteger da moeda é algo fantástico. Independentemente do dólar subir ou cair, se a empresa tem uma receita de exportação, isso tende a segurar, tende a proteger. E tirar variáveis do caminho como tirar a inflação, tirar dólar, tirar qualquer coisa que pode vir no impacto, ajuda a empresa a ter solidez. E é isso que eu quero na parte núcleo. Outra coisa bem interessante dela é que boa parte da fabricação está no Nordeste. E no Nordeste tem incentivo fiscal. E esse incentivo fiscal permite com que ela produza mais barato, que não tem que pagar esse imposto. E isso tende a torná-la com um diferencial competitivo um pouco maior. Mas, Matheus, e se de repente o governo tirar esse incentivo fiscal dela? Faz parte do risco. Quando você contratou isso, faz parte do risco. Dona de diversas marcas também com bom reconhecimento. Ela tem também o ganho de escala como diferencial competitivo. Eu gosto muito desse ganho de escala. E dentro do setor calçadista, ela tem a maior margem EBITDA. Ela tem a maior margem EBITDA dela. Tendo uma maior margem de lucro, isso tende a quê? A permitir que ela tenha mais bala na agulha para fazer investimento e para crescer. Isso também tende a dizer que a empresa tem um diferencial competitivo em relação ao seu preço. Por quê? Se sobra mais dinheiro para ela, ela ou está vendendo mais caro, logo o produto tem valor agregado maior, ou o custo de produção dela é mais barato. E se o custo dela de produção é mais barato, ela consegue criar esse diferencial competitivo para ela. E o outro diferencial é o quê? Olha o lucro líquido dela. De 2010 até 2019, subiu de 240 milhões para 495, mais do que dobrou ao longo de 10 anos. Isso é bem interessante para um setor calçadista que tende a ser cíclico. E a critérios de dinheiro, 10 mil reais investidos na Grendene em 2009 viraram 150 mil em 2020. Ou seja, 10 mil reais multiplicou por 15 nesse período de tempo. E falemos agora do Itaú. Também é um mercado extremamente perene, é um mercado financeiro que tende a existir desde que o mundo se entende por negócios. Na minha visão, é um dos melhores bancos do mundo e também é um dos maiores bancos do mundo. Ele vem crescendo galopantemente no mercado digital, que é a principal ameaça dos bancos físicos hoje, é o banco digital. O Itaú, com todo o lastro que ele tem, todo o resultado que ele tem, ele vem investindo nessa área, comprando corretora, fundando a própria corretora, um aplicativo cada vez mais intuitivo para o usuário. Ele também tem uma alta margem de intermediação financeira, que é o chamado de spread bancário. O que é isso? Vamos lá. Muita gente está desesperada com o banco digital que vai matar as taxas dos grandes bancos e realmente isso vai ter um impacto sem dúvida alguma. Só que, se você entende, por isso que eu falo, a primeira coisa que você tem que entender é como que a empresa faz dinheiro. Eu falo isso em qualquer vídeo. Da onde vem a receita do Itaú? Ou quantos por cento da receita dele é ligado à taxa dele? Uma das maiores receitas do Itaú é a intermediação financeira, que é o quê? O dinheiro que ele empresta e o dinheiro que ele recebe. Então ele empresta o dinheiro para você
a 1% ao mês, certo? E paga para você 0,2%. Então ele ganharia o 0,8%. Essa intermediação financeira do dinheiro que ele recebe, certo? E paga para a pessoa que está deixando com ele, e o quanto ele empresta para outra pessoa é a intermediação financeira. Ou seja, esse spread bancário é a diferença do quanto o banco te paga ao você deixar o dinheiro com ele e o quanto que ele te empresta, entendeu? Se ele te empresta 2% e te paga 0,5%, o spread bancário é de 1,5%. E esse spread bancário é um percentual bem alto no resultado do Itaú. Então as taxas, apesar de sim ter um impacto significativo, esse spread bancário, que continua existindo independentemente do banco ter taxa ou não, gera uma boa parte do resultado. O lucro líquido dele de 2010 passou de 12,5 bilhões para 27,8 em 2019, então em menos de 10 anos, em 10 anos na verdade, mais do que dobrou esse lucro líquido dele. E a critérios de valores, 10 mil reais investidos no Itaú, esqueci de escrever aqui, está escrito Ambev errado, perdão. De 95 a 2020 viraram 2 milhões de reais. Então 10 mil reais no Itaú viraram 2 milhões em 2020. E chegamos agora à VEG, que é a minha empresa favorita da Bolsa, que não quer dizer que tem que ser a sua nem nada. Por que essa empresa faz parte do núcleo? Primeiro, a maior parte da receita dela, mais de 50%, vem do mercado externo. Isso é extremamente interessante na parte da proteção da própria moeda. E ela tem produção nacional e no exterior. Isso é bem interessante porque diversifica. Ela produz tanto no Brasil quanto ela de fato produz. Ela não só exporta, mas ela produz na Europa, ela produz nos Estados Unidos, ela produz em diferentes países. Isso permite uma flexibilidade da empresa de crises locais. Isso dilui e diversifica o risco, o que aumenta a resiliência e perenidade da empresa. Ela também tem um aumento nominal de investimentos em produção, em pesquisa e desenvolvimento. Só que estabilidade percentual. Como assim? Por que isso é importante? A empresa vem a cada ano investindo mais e mais reais em P&D, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Ela está investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. Só que ela investe proporcionalmente ao que entra para ela. Logo, se a receita dela aumentou em 15%, o lucro bruto dela aumentou em 15%, ela vai aumentar a P&D em 15%. Logo, ela aumenta isso sem comprometer o que está entrando para ela. Então, é uma empresa crescendo na parte de pesquisa sem comprometer parte do lucro dela. Agrega valor em commodities, isso é um grande diferencial da empresa. Ela compra o quê? Chapa de aço, lingote de ferro e transforma em motor, ela transforma isso em produtos de valor agregado. O carro-chefe da WEG, no caso, é motor industrial, produção de motores. Ela também está na parte de tintas, na parte de energia, mas o grande foco dela são motores. Então ela pega a commodity e transforma e agrega valor. Isso permite o quê? Que ela coloque um preço premium nisso. Se ela pega uma chapa de aço, transforma num motor e o motor tem valor agregado, ela vende mais caro. Ganho de escala e força de marca. É difícil uma empresa ter esses diferenciais competitivos juntos. O nome WEG é um nome forte e ela também tem esse ganho de escala. Ela tem mais de 80% do mercado no Brasil. E é líder nacional. Só que lá fora, ela tem menos de 2% do mercado global. Então, ela é sólida no Brasil, o Brasil é dela e tem muito espaço para crescer fora. Ela também é uma empresa forte nas 5 forças de Porter e em noção de termos de lucro líquido, de 2008 passou de 0,57 bilhões para 1,63 bilhões em 2019. E 10 mil reais investidos na WEG em 94 viraram nada menos que 15 milhões de reais em 2020. E agora a Engie do setor de energia. Ela é uma empresa na parte da geração de energia. Ela é uma das maiores geradoras privadas do mundo. Trabalha com a parte de de concessão de usinas, principalmente hidrelétricas. São contratos que duram por décadas. Então a previsibilidade de retorno dela é extremamente interessante. Ela é uma empresa muito sólida. Ela está investindo agora na parte de transmissão, que é o filé do boi, digamos, da parte de geração de energia. Que a energia é o seguinte, é geração, transmissão e distribuição. A geração, que é o grande foco da Engie, é a parte de concessão de energia hidrelétrica, termoelétrica, com grandes contratos, grandes valores, então uma parte bem resiliente. E a parte da transmissão, que cuida praticamente só da manutenção da linha, ela faz um contrato do quanto tem que transmitir, ela tem a previsibilidade exata da receita dela e cuida só da manutenção, que é a parte, digamos, mais estável, uma parte mais estável, ela vai transmitir tudo que é contratuado da linha da estrutura de energia, ela está entrando nisso também. Então ela tem duas grandes coisas. Primeiro,
ela é da parte de geração, que é mais difícil alguém entrar, são contratos mais longos com uma boa previsibilidade. E está entrando na parte da transmissão, que é, digamos, o filé da parte de energia. E é um mercado extremamente perene, porque desde quando existe energia? Ela pode mudar um pouquinho a fonte, tanto que ela está entrando agora em energia solar, energia eólica, mas energia é uma coisa que precisa desde sempre. Ela é grande focada na parte de geração de energia, tem os contratos de longas concessões, o que gera uma previsibilidade maior no fluxo de caixa e, assim como eu comentei agora há pouco, ela está expandindo para a parte de energia renovável. Isso mostra que a empresa está de olho no futuro e eu gosto de empresas que estão sempre de olho no futuro, independentemente do resultado passado delas. Está entrando na parte de transmissão e o lucro líquido dela de 2010 passou de 1,21 bilhões para 2,31 em 2019, ela também quase dobrou o lucro líquido dela em 10 anos. E, para critério comparativo, R$10 mil investidos na Engie em 2000 viraram R$600 mil em 2020. E, por último, o Fleury, do grupo Fleury Laboratórios, que também é do mercado de saúde, que é um dos mercados mais perenes que existe. De todos os mercados aqui, esse e o de energia são os mais duráveis e vitalícios. Então, o mercado por si só é interessante. E o Laboratório Fleury, eles classificam dessa forma, mas também é real, os exames top de linha. Eles são o mercado top de linha que conseguem cobrar um preço maior. Portanto, dentro da estrutura desse mercado, tem uma margem de lucro de destaque no setor. E uma das coisas que eu gosto muito da Fleury é que ela faz aquisições. Os laboratórios regionais costumam ter muita força. Cada estado, cada bloco de cidades tem laboratórios que costumam ser o hábito de fazer os exames. E a Fleury, ela faz muitas aquisições, é um crescimento inorgânico. Ela compra esses laboratórios e faz parte do grupo dela. Logo, ela consegue aproveitar esse regionalismo a favor dela. O lucro líquido dela de 2008 passou de 130 milhões para 312 milhões em 2019 e a critério comparativo, R$10 mil investidos na Fleury em 2016. Em 4 anos foi vezes 5, viraram 50 mil reais em 2020. Então, pessoal, para fechar aqui, duas coisas. Primeiro, se você chegou nesse ponto aqui do vídeo e gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, ajuda muito a incentivar o nosso canal a crescer, ao YouTube entender também que o vídeo tem sentido para você e levar para outras pessoas. Mas a grande sacada desse conteúdo é o seguinte: você entendeu o porquê que é importante ter uma carteira núcleo? Você entendeu o porquê que é extremamente relevante você ter critérios para essa carteira núcleo e isso permite que você seja mais agressivo com outras ações? Por exemplo, a minha carteira de investimentos, eu tenho ações da Vivara, que é a empresa que abriu o IPO no ano passado. Ela jamais seria meu primeiro investimento, jamais seria minha primeira ação. Só que uma vez que eu tenho a minha carteira núcleo, eu consigo colocar outras empresas, consigo colocar mais, digamos, elétrons ao redor do meu núcleo, para quem entende da parte de física. Eu consigo pegar o meu núcleo e colocar outras empresas satélites ao redor dela, porque o núcleo vai sustentar. E se você acertou a mão em um satélite, acertou a mão em um elétron, ele tende a te dar um resultado extremamente interessante, desde que o seu núcleo esteja sólido. Você perdeu o núcleo, tudo vai morro abaixo. Legal, pessoal? Então, qualquer dúvida, comentário, deixa aqui embaixo. Se vocês gostaram desse conteúdo e querem que eu faça a mesma coisa para fundo imobiliário, também comenta aqui para criar a carteira núcleo de fundo imobiliário e eu vejo vocês na próxima aula.